Oi gente, eu sou a Duda e hoje nós vamos conversar sobre o thriller de ficção científica Recursão, do autor Blake Crouch, escolha do mês de outubro para a caixinha do Clube Intrínsecos da editora Intrínseca. Recursão pra mim foi uma das maiores surpresas do ano, ele sim já adiante se tornou um dos meus livros favoritos do ano. Quem acompanha o canal sabe do meu amor por ficção científica, como eu adoro o gênero, e esse aqui é dos melhores do gênero. Além de ser um excelente livro com muita ficção científica e uma pegada filosófica e existencialista, que é algo que eu adoro no gênero. Eu amo como a ficção científica pode pensar sobre a nossa existência. Além disso, esse aqui também é um thriller super eletrizante, é daquele livro que você não consegue largar. Mas vamos lá então falar sobre o Recursão do Blake Crouch sem spoilers. É uma tarefa um pouco difícil, porque tem uma coisa aqui nesse livro que é contada ali por volta dos 30 e poucos % e ela vai dar o tom a tudo mais, né? Então é um grande assunto que o livro aborda, porém eu não quero revelar nada aqui, porque é um livro também com vários mistérios e reviravoltas e vai ser muito mais interessante se você descobrir enquanto estiver lendo, então podem ficar tranquilos que não vai ter spoiler. Antes de começar, só uma rápida introdução também sobre o Blake Crouch. Tem aqui a foto do autor na revistinha do Intrínsecos. Dá pra perceber que ele é até jovem pela foto, mas já é um dos grandes nomes da ficção científica contemporânea. Ele já vendeu muitos exemplares, assim, mais de 1 milhão de exemplares no mundo, traduzido para vários idiomas. E eu comecei já super fã dele por conta da série Wayward Pines, que é uma série que eu amava assistir, com o Matt Dillon, o protagonista. Uma série com muito suspense, tanto é que foi dirigida pelo M. Night Shyamalan, aquele grande nome também, né, dos filmes de suspense. Essa série é excelente e ela veio justamente de um livro do Blake Crouch. Ele também publicou pela Intrínseca Matéria Escura, que é um livro de grande sucesso, com muitos fãs, que eu ainda não li e que eu soube sim tem um assunto similar, né, um tema similar ao tema de Recursão, mas são livros independentes, eles não são livros interligados. Esse livro já começa com uma grande carga emocional, assim, que envolve o leitor. Ele apresenta logo de cara o conceito da síndrome da falsa memória, uma doença bem perturbadora que está assolando as pessoas. Basicamente, as pessoas de uma hora para outra começam a ter memórias de uma vida completamente diferente da que elas têm. Essas lembranças vêm assim como um fluxo muito grande e elas recordam vários detalhes, pequenos detalhes de outra vida, como se elas também tivessem vivido outra vida, sabe? E é um fluxo de sentimentos que vem com isso. Por exemplo, a primeira personagem aqui apresentada, que está prestes a pular de um prédio, ela teve a lembrança de uma vida em que ela tinha um filho, e esse filho não existe. Ela lembra vários detalhes do filho, como se fosse alguém ali que vivesse realmente com ela. Então, essa síndrome da falsa memória está se alastrando, várias pessoas estão sentindo o mesmo. É mostrado aqui tudo isso desde as primeiras páginas, que quando alguém tem essa síndrome, pessoas do seu círculo também costumam recordar vidas diferentes. Entra algo aí extremamente intrigante e até a forma, assim, o desespero da pessoa apresentado aqui nessa primeira personagem, que está ali prestes a se jogar de um edifício, já que não aguenta mais toda essa carga de sentimentos, ter esses sentimentos em relação a outra vida, e não poder ter aquela vida, né? Não ter as mesmas pessoas próximas. Além de servir para apresentar no livro todo o problema da síndrome da falsa memória, também apresenta o protagonista, né? Um dos protagonistas, que é o Barry Sutton. Ele é um policial e ele está ali tentando ajudar aquela mulher que está prestes a se jogar, e é a partir dali que ele vai começar a despertar para algumas coisas muito misteriosas a respeito dessa síndrome. Porque algumas coisas que aquela mulher conta para ele da sua vida que não existe, da vida falsa, ele vai pesquisar e descobre, na realidade, algumas incongruências, sabe? Algumas coisas ligadas àquilo que ela falou. Como policial, ele tem acesso a algumas informações e ele não consegue simplesmente ficar parado e vai investigar. Esse conceito da memória é algo muito importante que está aqui na essência, no âmago desse livro, e é extremamente interessante, porque faz a gente pensar o como a memória define quem nós somos. As memórias que a gente tem, né, que a gente tem ao longo da vida, são essenciais nesse processo de identificação, de construção da nossa personalidade, um impulso diário. De certa forma, é o que dá sentido até às nossas vidas, porque é justamente através das memórias que nós criamos nosso eu, e temos então esse impulso diário de seguir em frente, de fazer as coisas que nos definem e que construem quem nós somos. E uma vez que essas memórias estão em perigo, né, que elas sofrem esse fluxo aí, e nós passamos a pensar, isso é real? O que é real? A definição de realidade, quando ela é quebrada, quando nos faz questionar o que é real, é algo extremamente chocante, impactante no nosso cérebro. Ao mesmo tempo, entram muitas reflexões aí nesse assunto sobre a nossa própria vida,
vida. Por exemplo, o personagem do Barry Sutton aqui teve uma grande perda, que foi a perda da filha atropelada quando ela tinha 16 anos. Isso já aconteceu no início do livro há 11 anos. E essa mulher que ele está ali, né, tentando salvar, na verdade, teve um filho que não existe. Ela tem a lembrança de uma vida extremamente feliz que não aconteceu. Então, o que é pior nessa situação? Ter vivido aquilo e sentir uma grande dor por conta daquilo ou nunca ter vivido aquilo? Aí que pesadelo você ser colocado aí e lembrar de uma vida inteira, sua vida inteira, que na verdade não aconteceu. Claro, tem muitos mistérios aqui por trás de tudo isso, dessa síndrome da falsa memória. São dois pontos de vista, então nós acompanhamos o Barry Sutton e a Helena Smith, que é uma grande cientista. Ela é uma neurocientista que está procurando a cura do Alzheimer. Sua mãe tem a doença e ela está desesperadamente procurando aí uma forma de resgatar as memórias de sua mãe e, claro, a gente sabe que uma coisa vai estar ligada à outra. Ela então é contratada por um bilionário que vai ajudá-la. Ela recebe esse grande investimento misterioso, vai para uma estação afastada no meio do oceano. É tudo muito ultra secreto. E obviamente a gente sabe que, né, as coisas estarão interligadas. Alguma coisa rolou aí que resultou também nessa questão da síndrome das falsas memórias. E tudo isso, claro, será revelado no livro. Não vai demorar para ser revelado. Tanto que quando as coisas iam acontecendo nesse livro, eu pensava, mas já tá acontecendo isso? E agora? E depois disso? E a surpresa é que ele não perde o ritmo quando é revelado. Pelo contrário, o ritmo acelera. São várias situações que se sucedem, você não faz a menor ideia para onde esse livro vai. Ele é complexo em alguns quesitos, né? Porque o assunto que ele trata aqui vai trazer essa complexidade, mas é extremamente imersivo. Então, enquanto eu estava lendo, eu parava e pensava, os personagens podem fazer isso e aquilo, mas não, e aquilo. Aí eu ficava fazendo teorias e conexões na minha mente, sabe? Pensando numa forma de sair de uma situação. Há uma tecnologia aqui no âmago dessa história que é desenvolvida, uma tecnologia que traz um poder muito grande, esse poder supremo. E um grande poder traz uma grande responsabilidade, né? Como já sabemos. Será que os seres humanos estão preparados para um grande poder, uma coisa revolucionária que pode mudar, que vai mudar a forma como nós vemos o mundo, a forma como nós vemos a vida? A questão da ética no progresso científico é um tópico muito interessante que é abordado aqui também. Mesmo quando uma invenção pode trazer um bem muito grande, ela pode ser usada para o bem, ela também pode trazer um grande mal se usada de outra forma. Algo que pode ser um sonho para algumas pessoas pode tornar-se um pesadelo para outras, e a capacidade do ser humano de usá-la adequadamente, ou mesmo se ele deve usá-la. Os seres humanos têm na sua natureza, né, propensões egoístas, ou mesmo a maldade pela maldade que acontece também. Então as consequências de algo de tamanho poder aqui nessa história podem ser completamente trágicas, e você sente um pouco do desespero, sabe? Da força dessa invenção, do que ela poderia propiciar. Claro, a tentação aí que vem com isso também, mas o grande desespero que ela gera. Tem um aspecto muito interessante aqui abordado, porque é um livro que vai te lembrar de várias histórias. Eu fiz uma pincelada assim de histórias que eu ia recordando de ficção científica, que eu não posso mencionar porque mencioná-las já seria um pouco de spoiler, mas eu pensei em pelo menos 3. Só que o autor cria um conceito novo, bem original aqui, que faz toda a diferença, e ela traz junto toda uma mistura de sentimentos, e a gente pensa até onde o cérebro humano pode aguentar. Algumas partes desse livro são bem emotivas, porque ele também vai tratar sobre perda, sobre família, sobre a ligação que nós temos com as pessoas. A questão do tempo é algo extremamente importante aqui nesse livro, a concepção que nós temos de tempo, como nós vivemos o nosso tempo, que eu não vou entrar em detalhes, mas, por exemplo, até a própria informação, né, num diálogo aqui no livro, de como nós experimentamos o presente, isso também está na revistinha. Por exemplo, o nosso presente, na verdade, já é formado por lembranças, porque quando nós captamos o presente, ele já está com um leve atraso, tipo de meio segundo, então o nosso presente, de certa forma, já é o nosso passado, e aí tem essa questão toda de espaço-tempo, de fluxo de tempo, que também será trabalhada aqui nessa história maravilhosamente bem. Ele é um livro bem intricado, mas muito bem organizado e elaborado, que não te deixa voando e boiando. Pelo contrário, ele realmente é imersivo, você entende o que o autor quer passar e você se envolve emocionalmente com os personagens, com as motivações, com a dualidade até entre os personagens, entre alguns personagens. É um thriller de fatos, é um thriller de ficção científica, e ele faz jus ao título de thriller eletrizante. Mesmo que você não costume ler ficção científica, esse sim é um bom livro para ter contato, que vai já trazer vários tópicos para reflexão do que a ficção científica é capaz de te fazer pensar.
essa questão filosófica aqui, a mistura de ação com filosofia, com muita ciência, tudo isso foi maravilhosamente dosado, com conceitos interessantes e até atuais. Por exemplo, o autor menciona as inspirações dele para escrever esse livro. O passo inicial veio de uma pesquisa de cientistas norte-americanos que colocaram memórias falsas, conseguiram incutir ali memórias falsas no cérebro de um rato. Então imagina o que esses cientistas estão fazendo por aí, né, gente? A partir disso foi um pontapé, digamos, para ele ter a ideia de escrever esse livro. E ele também menciona nos agradecimentos que esse foi o livro mais difícil de escrever, e a gente entende, uma vez que nós lemos. Eu falei apenas um pouquinho desse livro, tá? Ele é muito mais, mas eu não quero estragar a experiência de ninguém, então muitas coisas só podem ser ditas como spoilers, ou entrando aí uma questão que eu considero spoiler e que eu acho que vai ser mais interessante você descobrir enquanto está lendo. Então espero que vocês tenham gostado de conhecer Recursão. Dei uma chance caso vocês tenham se interessado pelo vídeo, pelo que eu disse no vídeo. E eu vou mostrar agora o kit do Intrínsecos. Esse aqui foi o livro do Intrínsecos do mês de outubro, que marca a primeira ficção científica do clube. Começaram extremamente bem. E então o livro foi esse amarelinho maravilhoso aqui, que tem a fitinha naquele padrão Intrínsecos, com o título aqui ao lado. Também veio com o marcador, cada lembrança contém um universo. E o Memória é Tudo. Essa imagem aqui do marcador me faz já recordar alguns clássicos de ficção científica. Na verdade, a própria ambientação em alguns momentos me recorda também, com aquelas luzes neon fluorescente em alguns momentos. A ambientação é mostrada em determinadas partes específicas mesmo, me parecia até uma homenagem a livros de ficção científica como os do Philip K. Dick. A revistinha já até mostrei pra vocês, essa revistinha aqui tá muito interessante. Além de falar um pouco, né, sobre o autor, ele não tem entrevista, mas enfim, fala sobre o autor, algumas coisas que o autor disse. Também tem uma parte que vai falar sobre as previsões futuristas da ficção científica entre o Jules Verne, entre o Asimov. Eu achei muito bom. Essa caixinha para guardar o nosso cartão postal, gente. Sempre vem um cartão postal colecionável. Então essa caixinha é o local que a gente pode usar para guardar o cartão postal. Veio aqui, por exemplo, o do primeiro livro enviado pelo Intrínsecos, que foi O Desaparecimento de Stephanie Meyer, do Joel Dicker. E, enfim, o cartão postal de Recursão. Esses cartões postais sempre mostram como será a capa do livro, né, quando ele for lançado nas versões de livraria. Essa aqui é a versão colecionável do Intrínsecos. Então a capa de Recursão será essa aí que eu mostrei pra vocês, essa aqui. Bom, vou fazer como eu fiz no mês passado, no mês anterior, e vou ler com vocês as pistas para o próximo livro do Intrínsecos, o livro que você pode assinar no momento, né, que eu vou deixar o link aqui embaixo pra você conhecer ou assinar se quiser também. Esse aqui eu lembro de ter já visto algumas coisas e ter ficado extremamente empolgada, como por exemplo, ele é um dos livros escolhidos para o Clube do Livro da Reese Witherspoon. Até o momento, todos os livros que eu li do Clube da Reese Witherspoon eu amei. Pista 14 do livro Intrínsecos. Em um mundo dominado por homens, as mulheres são as espiãs perfeitas. Já tem algo a ver com espionagem e também 3 motivos para não perder o próximo livro. A história é inspirada em uma missão real da CIA. Adoro histórias inspiradas em missões reais, porque a gente acaba descobrindo às vezes de um acontecimento histórico que não sabemos, e de uma forma muito imersiva, né, através da literatura, de um livro de ficção que tem os seus toques de não ficção. O segundo motivo, né, que ele dá aqui para não perder é uma jornada internacional contra a censura. O terceiro é o que eu já adiantei pra vocês. Foi escolhido por Reese Witherspoon para seu Clube do Livro. Tem também brinde extra. Pelo que eu tô vendo aqui, se você assinar até o dia 31/10, você garante kit de marcadores exclusivos. Vou mostrar também aqui mais próximo. Brinde extra é sempre legal. Em uma guerra, os livros podem ser a arma mais poderosa. Todas essas pistas estão bem interessantes, a gente já pode antever aí que tem esse clima de guerra inspirado numa missão real, tem espionagem, mulheres aqui no âmago da história, talvez como protagonistas. Tô empolgada, ainda não sei qual é o livro, também não vou pesquisar sobre, porque eu gosto de ser surpreendida. Caso você tenha também se interessado, os links, como sempre, vão estar aqui embaixo. Eu vou ficando por aqui, mas também vamos trocar uma ideia, que essa é uma das melhores partes. Me fala o que você achou do livro, de Recursão, se quer ler, se ainda vai ler, se já leu algo do autor. E se gostou do vídeo, não esquece de curtir, se inscrever no canal. Beijo enorme a todos e até a próxima.